Olá, mais uma oportunidade feliz para juntos refletirmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Que a paz do nosso Divino Amigo seja conosco neste momento. E mais uma vez, quero convidá-los para que juntos adentremos ao nosso celeiro de bênçãos, a nossa casa de amor, Cristo Redentor, vibrando e emanando de nossos corações energias de paz, de muita gratidão, de otimismo, de muito amor. Nos acomodemos e pacifiquemos os nossos pensamentos para iniciarmos a reflexão de hoje, que foi retirada do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, com psicografia de Chico Xavier, e que nos convida a uma reflexão sobre amor e renúncia. A narrativa fala de um momento em que, após uma grande assembleia no lago de Cafarnaum, Jesus recolhia-se à casa de Pedro em sua companhia. Pedro, muito pensativo e até inquieto com os seus pensamentos, caminha junto ao Mestre em silêncio. E o Mestre percebe a dúvida que lhe ia ao coração. Inquirido com bondade pelo Mestre Jesus, o apóstolo esclarece: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus, então, explica a Pedro que precisamos valorizar a afeição a amigos, proporcionar-lhes alegrias, reconforto, que façamos de nossos corações como uma sala iluminada, acolhedora, oferecendo condições de tranquilidade e bem-estar. Criar situações em que se sintam ditosos. Que nosso falar e fazer não seja de pesares ou de sombras. Sejam de luz e de esperança. Os momentos que mais nos proporcionam alegrias e refazimento e beleza são aqueles em que demonstramos o nosso amor e satisfação para com aqueles que nos cercam. Pedro então pergunta ao Mestre: e como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com a ingratidão? Diz Humberto de Campos. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu. Mas antes de ler a resposta que Jesus deu para Pedro, eu gostaria de fazer uma pausa para que nós possamos buscar essa coisa do olhar de Jesus. Como nós interpretaríamos? Como nós interpretamos? Por quê? Porque nós encontramos em muitas narrativas esse destaque quanto ao olhar de Jesus. Nós já paramos
para imaginar Jesus olhando antes de falar algo. Jesus olhava nos olhos. Fechando os nossos olhos, vamos imaginar aquela cena. Jesus olhando para mim. O que percebo? Percebo algo, e eu digo por mim, muito profundo, muito intenso, amoroso, manso, misericordioso, sábio, compassivo. Só em olhar ao seu interlocutor, Jesus já respondia. O seu olhar já respondia e acrescenta depois um ensinamento para aquele que ainda não conseguiu alcançar o sentimento de suas palavras, da sua mensagem que nos trouxe para aprendizado. Quando de um desvio moral, naquele que está ao seu lado presente em uma situação qualquer, eu penso que o olhar de Jesus, o seu olhar, expressa indulgência, misericórdia. Logo após, oferta uma afirmativa que levava a pessoa a um pensar sobre a própria atitude, para aprender com a autorreflexão. Acrescenta um ensinamento profundo, que na maioria das vezes proporciona desconforto àquele a quem se dirige. É o processo da autodescoberta diante da luz. Diante da luz que nos ilumina a mente e nos faz ver a nós mesmos. E quanto à dúvida se fizer presente, quanto à minha maneira de agir, quanto ao meu comportamento, então vamos imaginar o olhar que Jesus nos dirigiria naquela circunstância, naquela dúvida. Vamos pensar nisso. Só em falar, nós já sentimos uma leveza, nós já sentimos uma pacificação desse olhar manso, tranquilo. Então, voltando à resposta de Jesus a Pedro, inicia dizendo: o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Alerta-nos o Mestre que a essência de viver passa pela capacidade de sentir afeições, valorizar a compreensão do amigo. E quando sentirmos a ausência da compreensão, ou até mesmo o comportamento de amigos transforme-se em atitude de adversários, importa é que tenhamos a convicção de ter oferecido a eles o que de melhor tenhamos tido. E sintamos alegria. Sim, sintamos alegria por termos feito essa opção em nossas vidas. Lembremos-nos de que temos a compreensão divina em todas as circunstâncias. Jesus diz: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Pedro então volta a perguntar: Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Jesus então esclarece ao discípulo que de forma alguma suas palavras devam ser interpretadas como uma recomendação a que se quebre os elos de família. Tão somente que a fé de Deus e a obediência às leis divinas deverão estar acima de todas as coisas. Esclarece também que tanto os laços de família quanto os de amizade deverão estar respaldados com os mandamentos superiores, os mandamentos divinos. Quer seja na relação de amor, respeito, como também, se assim for necessário, na abdicação de eventual obediência a eles, se puder vir a contrapor-se aos princípios da obediência às leis maiores. Jesus é claro, muito claro, quando afirma que devemos colocar o reino de Deus acima de tudo. Seguir a Deus nos pede renunciar. O ser humano, nós encarnados, temos mais facilidade ao apegar-se, quer seja às pessoas, quer seja às coisas materiais, quer sejam as situações. O aprender a fazer escolhas pressupõe privar-se da opção a que devemos abdicar. Compreender as leis divinas requer aprender a acolher a necessidade da renúncia, a privar-se de algo que poderá dificultar ou até mesmo impedir que prossigamos no caminho da elevação moral e espiritual, do aprendizado, do exercício ao cumprimento dos mandamentos. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Temos à nossa disposição todas as orientações de que necessitamos para alcançarmos a graça de identificar e reconhecer o reino de Deus, que, como Jesus nos disse, está lá em Lucas capítulo 17, versículo 2. O reino de Deus está no meio de nós, ou o reino de Deus está dentro de vós. O importante é compreender, acolher o conceito de que o reino de Deus está à disposição de todos e para todos nós indistintamente. Depende de cada um compreender tudo que o Mestre nos ensinou, de tudo que ele ouviu do Pai e partilhou conosco, principalmente o amor. A origem de todos os ensinamentos maiores, que é a base irrefutável das leis divinas, que estão escritas onde, como nós aprendemos,
que está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus. E os espíritos respondem: na consciência. Então, as leis divinas estão escritas em nossas consciências. Lembrando ainda o texto de Humberto de Campos, no seu final, quando fala da missão do Mestre Jesus e o seu caminhar para o Calvário. Em maravilhoso e profundo silêncio, acrescenta: Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor ao reino de Deus, revelando-se essa sua derradeira missão. Como nos diz o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No capítulo do livro Caminho de Luz, a Gênese Planetária, Emmanuel diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que foi dado saber apenas, já se reuniu nas proximidades da Terra, do nosso planeta, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta apenas por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira, no orbe terrestre, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho, o seu Evangelho de amor e de redenção. Já Espírito puro, Cristo, que esteve entre nós na personalidade de Jesus, acolheu a sublime missão oferecida pelo Criador, como mencionada por João e descrito por Emmanuel. Uma demonstração de obediência, de renúncia e de amor. Nós temos vivenciado muitas situações, principalmente nessa pandemia, neste momento vamos dizer, de reclusão forçada, oportunidade abençoada para que nós possamos conviver melhor, mais intensamente com os nossos familiares, para que nós coloquemos em prática aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos a respeito do Evangelho de Jesus. A renúncia, o amor, a compreensão, o perdão. Mas como nós estamos administrando este momento, essas oportunidades? Como nós estamos agindo?
Não precisa ser fora do nosso lar, não. Porque fora do nosso lar fica fácil. Porque nós vestimos uma farda, uma roupa, colocamos uma máscara e vamos nos relacionar com seres outros, né? E em casa, e no nosso lar. E com aqueles que nos foram ofertadas oportunidades para que nós possamos desatar nós, aparar arestas, como estamos trabalhando a renúncia, o perdão, o amor, a compreensão, a misericórdia. Como está sendo este momento? Então, em quaisquer das circunstâncias, não há diferença de valorização entre elas, pois que representa uma tarefa de importância para trazer em seu bojo de realização de um trabalho. E lá na questão 675, nos diz no Livro dos Espíritos que toda ocupação útil é trabalho. Então, como estou realizando este trabalho? Nossa incumbência é estarmos atentos e buscarmos identificar que poderá estar definido como missão na nossa trajetória encarnatória. Proceder de maneira a cumpri-la da mesma forma possível e com amor, ainda que para fazê-lo exija de nós uma parcela de renúncia. E nós somos convidados, sim, em todos os momentos a fazer renúncia, a renunciar. Mas às vezes a gente nem percebe. É o como estaremos cumprindo a nossa parcela do que nos pede o Mestre. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Dessa mesma maneira, tenhais amor uns para com os outros. Pensemos nisso. Aquela pessoa que renuncia, ela ama verdadeiramente. O seu grau de renúncia implica no seu grau de habilidade para amar. O verdadeiro amor não é possessivo. Ele traz liberdade e renúncia é liberdade. Mas a gente pensa que amando a gente está prendendo-a, escravizando. Não. Quem ama liberta. Apenas a renúncia pode sustentar o amor e a alegria. Sem renúncia, o amor se transforma em infelicidade, possessividade, ciúme, se transforma em raiva, um sentimento doentio. A renúncia traz contentamento e o contentamento sustenta o amor. Vamos pensar, vamos refletir. Gratidão ao querido irmão do Caminho do Senhor e à sua equipe. Gratidão à diretoria do Doutrinário por mais uma oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. Que Deus continue nos abençoando. Muita paz para todos.